E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre os processos de interpretação de texto no que tangem às tipologias textuais. Tipologia, esse nome, já alude à ideia de tipo de. É como se organiza o texto em 5 aspectos básicos. Em um texto narrativo, dissertativo, descritivo, injuntivo ou expositivo e informativo. A gente tem que interpretar o nome tipologia como característica de um gênero textual. Os gêneros textuais, que pode ser uma crônica, um artigo de opinião, uma receita culinária, um romance. Esses gêneros textuais costumam ter quase todas essas características. Quando a banca Urca ou qualquer outra banca costuma cobrar a identificação das tipologias, ela não pergunta qual é a tipologia desse texto, porque é quase impossível em um texto só ter apenas uma tipologia. Então, o que se busca dentro de um texto é a predominância tipológica. Dentre essas tipologias presentes em um texto específico, qual é aquela que predomina? Então eu vou te mostrar aqui as características dessas tipologias e em seguida vou te dar uma dica de como identificar melhor essas tipologias. Beleza? Falando aqui da primeira, da tipologia mais famosa e mais comum, é um texto narrativo. Como é que eu reconheço um texto narrativo? A contação de uma história. A partir de um momento que eu conto uma história, que pode ser uma notícia, pode ser uma crônica, uma anedota, pode ser um romance, pode ser qualquer coisa que sirva para passar uma história, que tenha um enredo, que tenha uma introdução, que é o início, o clímax, que é aquele ponto máximo em que uma história chega, aquele momento de decisão, aquele momento que dá o frio na barriga quando você está lendo uma história, o ponto máximo de uma história, e o final, o desfecho, que nem sempre agrada a todo mundo. Então, um texto narrativo eu reconheço é quando ele conta uma história e geralmente tem essas partes, essas características. Por que eu digo geralmente? O autor do texto narrativo é muito livre. Ele pode começar com o clímax, depois ele vai para a introdução. Não existe uma obrigatoriedade de seguir esses passos. Se você prestar atenção, Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa com o desfecho da vida dele. Ele começa pela morte, vai contar a infância e encerra no meio e no fim, no desfecho da história. Nem todo autor segue essa métrica organizada, porque cada autor tem o seu estilo. Mas o caráter narrativo, essa ideia de contar uma história, sempre vai estar presente em um texto narrativo. Então, Vitor, quase todo texto é um texto narrativo, sim. Agora, a predominância narrativa pertence a alguns textos específicos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Uma característica, uma coisa importante que você tem que observar em um texto narrativo é a relação de tempo e espaço e a importância desses dois aspectos dentro de um texto. Uma relação de tempo e espaço determina as características das personagens, da história e da ideia central desse texto. Por exemplo, um texto que se passe atualmente, hoje, na data de hoje, a relação temporal atual, sobre um tema específico. Por exemplo, o racismo. O racismo é visto de uma forma hoje e é visto de uma outra forma, vamos lá, em 1810, que ainda existia a escravidão aqui no Brasil. Ou seja, o tema racismo vai mudar a história a depender do ano em que se coloque aquilo. Aí eu posso colocar várias outras, vamos lá, a homofobia, posso colocar os fatores climáticos, os fatores econômicos, tudo depende de uma relação temporal. E eu consigo também estabelecer a relação temporal dentro de um texto
a partir do momento de encenação. Por exemplo, ele pegou a viola, a sua gravata, o seu chapéu, aí vamos lá, usando, ou por exemplo, um aparelho celular que denota a atualidade, elementos do texto precisa dizer, era 26 de 1800, não precisa dizer necessariamente essa forma. Aspectos internos da narrativa costumam me dizer o tempo desse texto. E o espaço também, o espaço determina a história assim como o tempo. Uma temática, vamos colocar aqui o sexismo, essa violência contra a mulher. É vista de uma forma aqui no Brasil e é vista de outra forma lá no Irã, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Índia. Cada povo com sua cultura diferente, o espaço vai determinar, sim, os rumos da história. Tá bom? Todo texto narrativo tem que ter personagens, né, que é o personagem principal chamado de protagonista, os personagens secundários, que é aquele que aparece pouco, e os antagonistas, que são chamados de vilões, e o narrador, que pode ser o narrador observador, que é sempre escrito em terceira pessoa, é aquele que conta sem participar da história, e o narrador personagem, que é escrito em primeira pessoa, e ele participa da história, tá bom? Quando eu escrevo em narrador observador, eu tenho dois tipos, apenas observador e narrador onisciente. O narrador observador é aquele tipo de que conta a história e não se envolve. Ele conta de forma nua e crua, sem opinar. Ele não sabe características internas das personagens, ele não sabe o que é que a personagem está falando, pensando, sentindo. Ele só diz, ele só conta o ato. Naquele romance do Aloysio Azevedo, que é O Cortiço, a contação da história, a narração daquele texto é nua e crua. Ele coloca os fatos como realmente aconteceram. Bertoleza, que foi a escrava que morreu no final da história, vocês leiam, ela rasga a barriga de uma ponta a outra e a descrição, a narração daquela ação nesse texto é nos passada sem nenhum pouco de dó, sem nenhum pouco de sentimentalismo. Ali é um narrador observador, ele não se envolve na história. Já o narrador onisciente, onisciência, aquele poder de Deus, é aquele que conta a história colocando os sentimentos das personagens. Ele sabe o que se passa na cabeça de cada um, tá bom? E o narrador personagem em primeira pessoa, você tem que entender que o narrador em primeira pessoa, ele vai contar uma história sobre um aspecto. É como se colocasse uma viseira aqui. Ele só consegue ter a visão de si próprio. Então, quando eu estou lendo um texto em primeira pessoa, eu não sei se aquilo que ele está contando realmente é verdade. Nós, leitores, estamos sendo conduzidos apenas por um campo de visão. Então, eu sou obrigado a acreditar no que aquele personagem está contando. Toda história sempre tem a versão de um, a do outro, e tem a verdadeira, né? Que é a junção das duas histórias. Dom Casmurro, que conta a história de Bentinho, é contado na visão de Bentinho. Por isso que tem aquela eterna dúvida se Capitu traiu ou não Bentinho. Tudo aquilo pode ser uma ilusão de uma mente doentia, como era a do Bento Santiago, não é verdade? Beleza? Então, resumindo a categoria narrativa, é um texto que conta uma história. Tem relação de tempo e espaço, tem personagem e narrador, tá bom? Já em um texto dissertativo, é aquele texto que prima pela opinião. A opinião, gente, muitas vezes não é tão fácil de você identificar em um texto. Às vezes está escondida. Quando um autor seleciona, por exemplo, só argumentos contra determinado tema ou só a favor, eu posso considerar aquele texto opinativo. É um texto que não teve duas visões. Então ali demonstra a opinião de uma pessoa. E tem aqueles tipos de textos argumentativos, dissertativos, que são agressivos. Você consegue nitidamente observar que aquele texto tentou te persuadir, decora esse nome. Persuadir é convencer uma pessoa sobre alguma coisa e dissuadir é desconvencer.
Então, o objetivo, candidato, de um texto dissertativo é convencer uma pessoa. E ele vai convencer uma pessoa utilizando, se valendo de tese e argumentos. A tese é a ideia sobre o qual vai falar. É a ideia. E os argumentos são os elementos que sustentam uma tese. Por exemplo, eu digo o seguinte, o sexismo e o racismo são duas pragas na sociedade brasileira. Eu tenho a minha tese, colocando que a violência contra a mulher, o preconceito contra a mulher e o racismo são duas chagas, são dois problemas na sociedade brasileira. É uma tese. Agora, como eu vou convencer o meu leitor que essa minha tese está verdadeira? Aí eu vou selecionar argumentos que provem que a minha tese é verdadeira, a fim de te convencer sobre o que eu estou falando. Na prova da URCA, ou de qualquer outra prova que cobre a identificação de tese e argumentos, vai pedir que você, candidato, localize a opinião, a tese e quais foram os argumentos sustentados para defender aquela tese, tá bom? A URCA cobra? Pouco, mas está no edital, você tem que estudar, tá bom? Vai que a primeira questão é perguntando qual é a tipologia, né? O texto descritivo é uma tipologia mais secundária. É muito difícil, candidato, você ter um texto nitidamente descritivo, porque um texto para ser predominantemente narrativo, ele teria que ser objetivado apenas para descrever algo. Por exemplo, essa sala é quadrada, tem paredes brancas, teto branco, 2 luzes, 5 estantes de livros. Veja que quando eu escrevi esse texto, o meu objetivo foi descrever apenas, que poderá ser de forma objetiva, aquela forma que ninguém duvida. Eu olho para uma coisa e descrevo. Esse armário tem 1,80 m, 2 jarros de flor em cima. Eu estou descrevendo. Ninguém duvida, porque é objetivo. É claro. Agora, se eu dissesse o seguinte, este armário é bonito, tem cores que me tranquilizam, eu já estou partindo para a descrição subjetiva. É aquele tipo de descrição que desperta discordância. Uma pessoa pode olhar e não achar bonita essa descrição. Beleza? Já num texto injuntivo, a característica de um texto injuntivo é injungir. Olha que nome feio. Instruir. Todo texto que pretenda ensinar alguma coisa a você, ele é um texto injuntivo. Nome feio que você tem que decorar. Eu tenho uma receita culinária, eu tenho um tutorial. Todos esses textos que procuram ensinar você sobre alguma coisa, eu tenho um texto instrutivo. Geralmente, o texto instrutivo se organiza em formas de tópicos. Para quê, Vitor? Para facilitar a minha visão sobre essas questões. Quando um texto, por exemplo, quando uma receita culinária utiliza os ingredientes em tópicos, é para facilitar a visão. Ou quando um texto publicitário vai elencar características de determinado produto, ela coloca em tópicos para facilitar a visão, tá bom? Geralmente também um texto injuntivo contém verbos no imperativo. Ora, se ele está tentando te ensinar alguma coisa, ele pode ter verbos no imperativo. É comum. Pegue 2 ovos, misture na massa, depois coloque o leite. Então é comum que você tenha verbos no imperativo em textos injuntivos. Esse texto aqui é comum na banca URCA, principalmente a pergunta de verbos no imperativo. Já no texto expositivo e informativo, é um texto tipicamente informativo. Qual é o objetivo de um texto expositivo e informativo? Passar uma informação. Passar uma exposição de fatos é informar. Todo texto informativo expositivo, ele tem que ter uma linguagem clara, objetiva e concisa. Quando você está lendo uma notícia, aquele texto ali se caracteriza como um texto expositivo informativo, porque o objetivo dele é o quê? Informar.
E para informar, ele tem que ter uma linguagem clara, objetiva, sem rodeios, sem figuras de linguagem, utilizando a linguagem denotativa, que é aquela linguagem real, e concisa, sem prolixidade, sem dar muitas voltas, e rápido no seu objetivo. Depois que você aprendeu um pouquinho sobre essas tipologias textuais, será cobrado para você na prova URCA, candidato, que você identifique a tipologia predominante dentro de um texto. Por exemplo, alguns problemas que nós podemos ter dentro de uma prova é a diferença entre um texto narrativo para um texto expositivo. Por exemplo, a notícia, ela contém muita narração. Ela vai contar: 2 bandidos entraram, assaltaram. Tem situação de tempo e espaço, tem introdução, clímax, desfecho. O que é que vai me fazer optar pela predominância expositiva à narrativa? É o objetivo. Nós classificamos a predominância tipológica, candidato, aquele objetivo do autor. Todo autor que escreve um texto, ele prima por um objetivo. Qual é o meu objetivo? Qual é a minha função? Qual foi a minha finalidade ao escrever esse texto? Ora, se quem escreve a notícia, o objetivo principal é o quê? Expor e informar. Eu não estou dizendo que em uma notícia não haja narração, mas o objetivo foi informar, por isso que ela predomina. Um texto narrativo tem como objetivo entreter, passar o seu tempo, encantar, emocionar. Você consegue perceber que é difícil saber qual é aquela que predomina? Ah, Vitor, eu li esse texto de essa notícia de um policial que salvou uma criança. Esse texto me emocionou. Ou de um animal que foi salvo. Eu vi uma notícia outro dia que o animal chegou em uma clínica veterinária e pediu para ser atendido. Chegou com a pata quebrada. Cara, esse texto me emocionou. É narrativo. Então, eu vou dizer o quê? Que é uma notícia? É complicado. Se ele é expositivo ou se ele é narrativo. É complicado. Então, tome bastante cuidado nesses tipos de classificação. Outro problema está na dissertação em um texto expositivo. Às vezes, um texto expositivo mostra somente um lado de uma questão, conduzindo à opinião. Vitor, eu sei que esse texto é expositivo e informativo, mas ele não opina? Se tiver traços de opinião dentro desse texto, pode classificar de texto dissertativo. Ele se sobrepõe à informação. Porque aí seria demais, né, gente? Eu vou dizer o quê? Que é dissertativo ou informativo? Porque ele está me informando, mas ele opina. Se ele opinar, automaticamente já vai ser a predominância tipológica. Tá bom? Já o texto descritivo, ele entra mais aqui no texto narrativo. A não ser que a banca circule um trecho que haja somente descrição e pergunte qual é a tipologia dentro daquele texto. Tudo bem, candidato? Sim? E o texto injuntivo, aí sim, ele costuma ficar mais isoladão. Ninguém tem dúvida quanto à classificação de um texto injuntivo. Vou te mostrar alguns exemplos, a gente vai ler alguns textos agora, que está na apostila de vocês. Acompanhe para que a gente possa debater. Vamos lá? Vejamos esse primeiro exemplo de texto nitidamente narrativo. Uma anedota, que é chamado vulgarmente de piada. Lembre desse nome anedota, que pode vir na sua prova o nome anedota e você não sabe o que é. Bastante comum na prova URCA. O que é uma anedota? Uma piada, Carla procurou sua nutricionista aflita pela milésima vez. Nós temos aí um narrador observador. Está fora da história contando, Carla é a primeira personagem e a segunda personagem é a nutricionista. Note que os 2 pontos aí é seguido de um travessão para iniciar a fala da personagem. Eu consigo saber quem é quem pela troca. Ela começa, Carla. Portanto, provavelmente a outra será a nutricionista. Letícia, como é que eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Ou seja, simbolizando o não. Quantas vezes, doutora?
Deveria ser aí. Quantas vezes que lhe todas as vezes que lhe oferecerem comida, ou seja, você fechar a boca. Essa piada, eu não sei se você riu, eu também não contei no tempo e também não sei contar piada, candidato. Nós temos aí um exemplo de um texto narrativo. Personagem, eu acho que ela está o tempo no consultório da nutricionista. Duas personagens, nós temos aí o diálogo. Isso cai na urca, candidato. Nós temos um diálogo. Diálogo 2, né? De 2. Se fosse somente uma pessoa falando aí, não seria um diálogo. Nós também temos aí, pode grifar na apostila de vocês, o discurso direto. Discurso direto é quando eu tenho personagens falando. E a do narrador é um discurso indireto, quando o narrador fala. É só isso, tá? Vamos para o texto 2, que é uma crônica maravilhosa que se chama A Metamorfose. Aí tem um texto implícito, né? Um processo de intertextualidade. Nós temos quase uma paráfrase, mas aí é uma paródia do grande livro do Kafka, do Franz Kafka, que se diz A Metamorfose, daquele homem que acorda num dia tornando-se uma barata. Ele era uma pessoa, um caixeiro viajante, e um dia qualquer ele se torna uma barata gigante. Só que nesse texto aí não faz muita ponte com o Kafka, apenas a ideia central de acordar tornado uma barata. Quem já leu esse texto vai encontrar algumas semelhanças aí do texto. Vamos à leitura. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las por instinto, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror! Preciso acabar com essas baratas. Ela já se tornou humana e quer se livrar das inimigas agora, né? Pensar para a ex-barata era uma novidade. Antigamente ela seguia o seu instinto, agora precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir a sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto e nele roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata, maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou um nome, Vandirene. Mais tarde, descobriu que só o nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação, referências? Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Faxineira, né? Ela é uma ex-barata, agora ela é faxineira, inimiga número 1 de baratas. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Ela sabia onde realmente, porque ela era uma barata. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçado de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodoméstico, roupa de cama, mesa, banho? Vandirene casou-se, teve filhos. Lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social, pouco leite, o marido desempregado. Finalmente, acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença nenhuma. Mas Vandirene mudou. Empregou dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar, onde põe o pronome. Olha aí a crítica, né? Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Vandirene acordou um dia
e viu que tinha se transformado em barata. Voltou o processo. Meu Deus! Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi detetizada há 2 dias, eu vou morrer, né? Seu último pensamento humano foi: para onde seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada. Era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram os 5 minutos mais felizes da sua vida. Você veja aí que o Luiz Fernando Veríssimo faz uma crítica, que ser humano é ruim, é difícil, é triste. Olhe, ela ter ganhado na loteria 4 milhões, ter conquistado tudo o que queria, não estava eternamente feliz. Quando ela se tornou barata, quando ela não tinha mais nenhum pensamento lógico, ou seja, vivendo na plena ingenuidade, sem noção de mundo, ela se tornou feliz. Ou seja, eu entendi pelo texto aqui que para ser feliz você tem que ser desconectado do mundo, né? Meio difícil e passar em um concurso público depois disso, não é verdade? Pessoal, esse texto é uma crônica porque relata fatos do dia a dia, não é verdade? Isso aí é um dia a dia. Aliás, é uma crônica fantástica que não tem como você se transformar em uma barata. É um texto que foi feito para reflexão. Por isso que eu digo para vocês que esse texto é predominantemente narrativo. É um texto que reflete, conta uma história, não foi um texto feito para informar, para você chamar de expositivo informativo. Ele descreve pouco, tem tempo, tem espaço, é um texto predominantemente narrativo. Tudo bem? Vamos para o próximo item, que eu vou colocar exemplos aqui de uma dissertação. Texto dissertativo, como eu disse para vocês, depende de tese mais argumentação. Existem vários gêneros que eu posso colocar essa tipologia dissertativa. Tem um editorial, que é um artigo de opinião só que de um jornal, de um veículo de comunicação, e o artigo de opinião é do repórter, geralmente assinado, não representa necessariamente a opinião do veículo onde ele está dizendo. É um tipo de texto, o artigo de opinião, que mais representa o gênero dissertativo, porque tem tácita ali a primeira pessoa, a opinião dele sobre o que está acontecendo no mundo, alguma demanda social, tá bom? Vamos dar uma olhada no título do texto, que ele já faz uma brincadeira no título, né? A esperança por uma vacina, ou a espera por uma vacina. Ele coloca o parêntese aí justamente para dar essa segunda ideia. Ele diz o seguinte: nós vivemos em um mundo estranho. Aguardamos ansiosos por uma vacina que detenha de vez o coronavírus, ao mesmo tempo que assistimos à queda dos índices de imunização contra outras doenças. Mais um reflexo da própria pandemia. Nessa primeira parte do texto, ele já situa o leitor do que é que ele vai falar. Ele coloca mais uma parte expositiva, informativa e em primeira pessoa. O nós vivemos em um mundo estranho. Quando ele diz nós vivemos em um mundo estranho, ele já está opinando. É o que ele acha do mundo atual. Isso pode dividir opiniões que outras pessoas possam não achar esse mundo um momento estranho. Ok? Ele já coloca a impressão dele, eu já tenho um texto aí que se caracteriza como dissertativo. Continua. As famílias ainda evitam ir a postos e clínicas, tomar as picadas e o sistema de saúde precisa reorganizar a logística e as prioridades com base no avanço ou no recuo do Covid-19 em cada cidade ou região. Então, candidato, quando ela diz o seguinte aí, as famílias ainda evitam ir a postos e clínicas tomar as picadas. Quando ele diz isso, que as famílias evitam ir, é a opinião dele. Ele não coloca de onde ele tirou, é o que ele está vendo. Ele com certeza leu em algum lugar e colocou a impressão. Nitidamente esse texto é dissertativo. Vamos ao segundo parágrafo.
Embora as taxas de comunicação, de contaminação e mortes venham regredindo no Brasil, os cientistas são taxativos ao afirmar que só uma vacina será capaz de botar um ponto final mais rápido e definitivo na pandemia. Só uma fórmula eficaz impedirá que, a exemplo dos países europeus, enfrentamos segundas ou terceiras ondas da infecção. Então ele opina agora aí, candidato, seguindo um dado estatístico, né? Ele não coloca de onde ele tirou, mas com certeza ele leu em algum lugar. Então ele une uma informação, texto informativo, para opinar, para deixar mais forte a sua opinião. Óbvio que esse texto tem narração, ele está contando fatos. Esse texto tem descrição, ele descreve fatos. Esse texto informa. Mas qual foi o objetivo, candidato, de o autor ter escrito esse texto? Opinar. Formar uma opinião em você sobre algum fato relevante na sociedade atual. Eu não li o texto inteiro, mas você lerá o texto inteiro para você perceber todos esses traços de opinião. Leia esse texto inteiro e vá grifando as partes que expressam opinião. É um treino bastante útil você identificar esses traços argumentativos. No próximo texto, que a gente colocou aí uma notícia que responde às perguntas onde, como, quando, porquê, vai lidar com o texto conciso, linguagem clara, com o objetivo de informar. Ele vai se valer de narração para informar alguma coisa. Eu já consigo perceber aí que eu tenho uma linguagem referencial objetiva e uma linguagem informativa a começar pelo título, candidato, que diz: funcionários cobravam por uma consulta e remédios em hospital público em Fortaleza, diz a polícia. Então, a partir desse título eu já identifico que é uma notícia e não tem para onde correr, candidato. Se cair em uma prova ORCA perguntando qual é a tipologia textual, qual é a tipologia textual? Informativa e expositiva. E qual é o gênero? Notícia, óbvio, você consegue reconhecer uma notícia. Aí ele diz, esse aí é o título ou manchete. Você pode colocar aí a parte do texto, título ou manchete. Aí eu tenho aqui um subtítulo que diz: Operação policial cumpriu mandados no Hospital Geral de Fortaleza e na casa dos funcionários. O objetivo da manchete, ela coloca um título bem sensacional para chamar a atenção. Note que dizer que um funcionário cobrar por consulta e remédio chama bastante atenção. Então o título tem que ser chamativo, resumir a ideia principal do texto para que o leitor decida se vai ou não continuar. Já no subtítulo, ele vai dar mais detalhes sobre o título, justamente para reforçar a ideia de continuar ou não a ler o texto. Aí eu tenho aí o primeiro parágrafo do texto, que é chamado de lead. Pode anotar, gente. L-I-D-E. Lead, que vai te responder todas as perguntas. Quem, quando, como, onde e porquê. Note, uma operação policial investiga uma organização criminosa, só pode, formada por funcionários do Hospital Geral de Fortaleza que faz cobranças ilegais para agendar consultas e garantir o fornecimento de remédios para pacientes transplantados. Policiais cumpriram nessa quinta-feira 3, aí eu tenho um aposto que é o 3 é o dia, 6 mandatos de busca na unidade hospitalar e na residência dos suspeitos. Então, a notícia inteira é narrativa, eu tenho um texto narrativo, só que eu não posso colocar aí predominantemente narrativo, né? Vai depender da banca, a ORCA não colocaria, porque esse texto aqui teve o objetivo de informar. Vitor, se não tiver nas alternativas a opção informar, bota em narrativo. Vai lá. Ele também é narrativo, mas o objetivo principal foi expor e informar. Vamos ao próximo. Um texto de divulgação científica também costuma ser chamado de expositivo informativo. Ora, vai fazer a divulgação de alguma descoberta, né? Ontem, eu estou falando nesse vídeo aí, ontem foi descoberto que um escritor americano tinha super anticorpos para o Covid-19. Que maravilha, gostaria de ter esse super anticorpo para proteger, né? Aí estão estudando o sangue do cara para ver se descobre uma outra vacina. Já pensou? Maravilha. Mais fibras para engravidar.
Essa conexão apareceu numa pesquisa feita com quase 7.000 americanas e dinamarquesas de 18 a 45 anos. Ao longo do texto vai falar sobre essa descoberta. Esse texto vai ser chamado de expositivo informativo porque o objetivo dele é informar uma descoberta. Usa a função referencial, que é típica de jornais, linguagem clara, objetiva, sem jargões técnicos, para que o leitor comum consiga entender. Texto de divulgação científica, que é comum também na banca Urca, é um texto de tipologia expositiva e informativa. Já no gênero injuntivo, que vai te instruir sobre alguma coisa, eu trouxe um texto aqui de uma receita culinária tipicamente daqui do Nordeste. Se você que é de outra região, acho que não, né? Porque aqui é mais Urca, é mais regional. Receita de tapioca com carne de sol. Eita maravilha, tô morrendo de fome agora, uma tapioca com carne de sol e um cafezinho, pelo amor da santa, gente, perfeito. Note que ele separa os ingredientes, que é um grupo do segundo grupo, ingredientes, que é formado em tópicos. Note que fazer em tópicos os ingredientes ajuda a quem vai produzir essa receita enxergar melhor. A separação em ordem em coluna facilita a visualização, a instrução de alguma coisa. Portanto, é comum os tópicos em um texto injuntivo. 500 gramas de polvilho, um copo de água, 300 gramas de carne de sol, e ele vai separar. Já no modo de preparo, ele também coloca tópicos, mas enumerados. 1, que é o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto passo. Característica de um gênero injuntivo. Também como gênero injuntivo, coloquei um tutorial, que é muito comum, principalmente os tutoriais virtuais, que as pessoas vão ensinando a fazer alguma coisa. Ninguém mais procura tutorial, aliás, quase ninguém mais procura tutorial escrito. É tão fácil botar no YouTube, no celular e assistir a esses tutoriais. Note aí, ó, como gravar vídeos de tela do computador no Windows e no macOS. iOS, né? Eu acho que era iOS, faltou um i aí. Aí ele vai dizer muitos, ele faz uma breve introdução e mais uma vez ele coloca em tópicos. Justamente para quê, pessoal? Para orientar melhor, para facilitar a visualização. É um recurso visual. Aí ele vai te dizer, ele usa verbos no imperativo, pegue, use, grave. São verbos no imperativo que não são obrigatórios, mas que facilita nesse processo de auxílio, de instrução. Já no gênero descritivo, se a banca for optar por esse gabarito, que é mais raro, ela vai escolher um trecho, porque ter um texto que foi exclusivamente feito para descrever é mais raro. A descrição geralmente está associada de uma forma secundária às outras tipologias. Por isso que eu selecionei aqui um trecho do romance de Machado de Assis. Viana era um homem essencialmente pacato, descrevendo, viu? Com a mania de parecer libertino, mania que lhe resultava da frequência de alguns rapazes. Era casto por princípio e temperamento, tinha a libertinagem de espírito, não de ações. Fazia o seu epigrama contra as reputações duvidosas, mas não era capaz de perder nenhuma e, todavia, teria um secreto prazer se o acusassem de algum delito amoroso. Então você consegue aí que ele mistura características objetivas a características subjetivas, com o que as pessoas acham sobre ele. Esse trecho ele é meramente descritivo. Tudo bem? Falamos sobre as tipologias textuais, as 5 tipologias. Dei exemplos e mostrei alguns aqui e disse no início da aula, lá no início da nossa aula, que esse recurso é pouco cobrado em provas de concurso Urca. É mais comum em vestibulares. Eu não tinha como colocar um texto enorme só para cobrar uma questão, então fiz um índice aí sobre questões Urca. Veja essa aí de 2017. O texto acima se caracteriza por pertencer ao gênero lírico, né? Poético. Pertence também a tal gênero. Ou seja, o texto que precede pertence a qual gênero? Conto, soneto, farsa, apólogo, crônica.
Ou 2016, quanto ao gênero, a arte de ser velho, filia-se a um artigo de opinião, dissertação argumentativa. Ou em 2015, por ser essencialmente descritivo, caracteriza-se pelo domínio de imagens estáticas. Ou foge ao que se denomina texto narrativo, já que apresenta um acentuado processo de reflexão. Em provas de concurso, só achei uma de nível fundamental, que era aí da prova de Aurora, que dizia o seguinte, texto 1. Ceará mira contratação do Meia Tomás, do Sport. Esta é a segunda tentativa do Ceará. Aí pergunta na primeira questão, dizendo o seguinte, o texto acima é considerado como? Ora, isso aí é uma manchete, né, pessoal? Manchete de um jornal. Beleza? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês nessa parte das tipologias, tá bom? Façam as atividades. Deixa eu ver se tem atividade aqui. Na verdade, foi só dessa aí, dessa primeira questão que é a atividade. Então, explanei porque eu não coloquei mais questões aqui para a gente discutir, porque esse assunto é pouco cobrado, eu não vi nenhuma outra questão da URCA cobrando sobre tipologia textual, mas vai que cobra, não deixe de se preocupar com isso. Tchau, gente, forte abraço e até a próxima aula.